Muito bom dia, pessoal. Acho que estamos ao vivo. Acredito que todos estão conseguindo me ouvir. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar da Tigo Energy específico para Portugal. Muito bom dia, deixa eu ver quem está aqui entre nós. Muito bom dia, Pedro, Charlene, Denise, bom dia, Maria. Bom dia, João. Bom dia, Carlos. Como vocês estão? Tem como alguém me mandar no chat só para confirmar que vocês estão me ouvindo? E eu só preciso que alguém confirme isso, que aí eu consigo, que aí a gente consegue começar, porque a gente realmente preza pelo valor do tempo de vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui nessa manhã de quarta-feira. Hoje é quarta? Hoje é quarta-feira. E espero que esse webinar seja de muita serventia para vocês. Ótimo, estão ouvindo, ótimo. Qualquer pessoa também que tiver com problema no áudio ou tenha travado alguma coisa, é só mandar aqui no chat. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Como eu disse, o mais importante aqui é garantir um tempo de qualidade para vocês. Meu nome é Hugo Moreira, eu sou gerente técnico da Tigo Energy e vocês conseguem, inclusive, encontrar o meu contato na direita embaixo de vocês. Eu acho que eu estou apontando para a direção certa. Lá vocês conseguem achar meu e-mail para qualquer futura consulta, qualquer futura dúvida. Mas é muito fácil também entrar em contato com a Tigo. No nosso site tem vários canais ali para mandar mensagem, para entrar em contato. Vocês também podem mandar e-mail para a gente. O que eu mais queria de vocês é que, se possível, vocês mandassem perguntas agora, durante esse webinar. Aqui é o melhor momento. Vocês têm aqui... Eu sou engenheiro e sou professor de energia solar. Eu estou pronto para ajudar vocês da melhor forma que eu conseguir, né? Também. Eu tenho minhas limitações. Em cima do meu contato, que vocês já devem ter visto onde é que está, vocês vão encontrar alguns links, caso vocês queiram acessar alguns sites. Principalmente se vocês estiverem no computador, fica mais fácil. Vocês conseguem... Vamos por partes, né? O Tigo Flex MLPE mostra as tecnologias que a gente vai mostrar nesse webinar. Depois a gente tem o Energy Intelligence, que é a nossa plataforma de monitoramento a nível de módulo, sensacional. Depois o Tigo Academy, que para mim é o link principal aqui, principalmente para quem está querendo se aperfeiçoar no mercado. A gente tem cursos sobre a tecnologia da Tigo, tanto MLPE, quanto inversor, quanto monitoramento, para vocês entenderem melhor sobre energia solar, entenderem melhor sobre a tecnologia da Tigo. Os cursos atualmente estão em inglês, mas a gente está fazendo a tradução para o português. Mas fica aqui uma excelente oportunidade para a gente treinar o nosso inglês também. Depois a gente tem o Help Center, que é o centro de ajuda, onde tem vários artigos explicando os menores detalhes de como fazer um projeto contigo. E no final, downloads, onde vocês vão encontrar datasheets, manuais de instalação, quick start guides, cartas de compatibilidade entre produtos e tudo. Bom, mas como eu disse, vocês já até acharam, a maioria já me mandou aqui um oi e falando que o áudio está ok. O principal é o Q&A, é o chat, é o insira a sua pergunta. Por favor, mandem perguntas para a gente solucionar já nesses próximos 30 minutos que estaremos aqui juntos. Bom, vamos começar. O objetivo desse webinar é justamente, como é o primeiro webinar, inclusive, específico para o público português, sejam todos muito bem-vindos à Tigo Energy, por sinal. A gente vai começar esse webinar justamente, a gente vai começar essa série de webinars justamente focando na nossa tecnologia TS4, a nossa tecnologia a nível de módulo, MLPE. Para quem não conhece a Tigo ainda, a Tigo é uma empresa multinacional fundada em 2007, lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, na mesma região de onde veio Netflix, de onde veio Microsoft, Apple. Somos líderes em MLPE no mundo, já temos dezenas de milhões de unidades instaladas nos 7 continentes, inclusive na Antártica, para quem consegue ver lá embaixo no mapa. Também temos sistemas na Antártica instalados, na verdade só um específico, e mais de 1 gigawatt-hora de energia é monitorada todos os dias dentro da nossa plataforma. Essa é a empresa que vocês estão lidando. Desde 2007, a gente está falando aqui de 17 anos já no mercado, que a gente fabrica
MLPE, que a gente fabrica otimizadores, que a gente fabrica solução a nível de módulo, que é o que a gente vai focar hoje. A nossa empresa há 17 anos fabrica, como eu disse, soluções a nível de módulo, e atualmente a nossa família é focada em 4 produtos. Esses 4 produtos aqui, vou pegar meu pointer. Esses 4 produtos aqui, da esquerda para a direita, vocês vão ter o amarelo, o vermelho e 2 laranjas. É também conhecido como TS4AO, TS4AS e o TS4AF e o 2F. A gente vai falar com eles em detalhes nesse webinar. Todos eles são produtos que vão a nível de módulo, que vão instalados atrás do módulo fotovoltaico, com o objetivo justamente de trazer superpoderes para os módulos fotovoltaicos. A trazer otimização, onde a gente faz cada módulo gerar o seu máximo, a trazer monitoramento a nível de módulo, onde a gente tem a visibilidade individual de cada módulo, e para trazer a segurança do desligamento rápido ou do rapid shutdown, que é uma normativa muito comum em vários países, eu acredito que ainda não em Portugal, mas se alguém do público português puder me corrigir nesse sentido, eu agradeço. Toda a nossa família, como eu disse, é focada ali a nível de módulo. Por isso, a gente consegue trabalhar com instalações desde o residencial até grandes usinas. E por que a gente tem diferentes soluções? Porque, às vezes, cada projeto precisa de uma necessidade diferente. A nossa solução mais completa aqui é o TS4AO. Nosso TS4AO vem com todas essas características aqui, que estão na esquerda. Otimização, monitoramento, segurança. Ele é o mais completo. Entretanto, alguns projetos, eles não... O integrador, o instalador, o meu cliente, ele não está interessado em otimização. Ele só está interessado em monitoramento a nível de módulo. Eu diria que o TS4AS, é o vermelho, é a melhor solução para ele. Vem com monitoramento, vem com segurança. E, claro, uma solução mais barata do que o TS4AO, que é mais completo. Às vezes, o meu cliente, ele só quer rapid shutdown, ele só quer desligamento. Ele não se interessa, nesse momento, por monitoramento a nível de módulo, não se interessa por otimização. Aí, as soluções F vão ser aqui, o prato principal dele vai ser realmente o que mais vai interessar para ele. Por isso, às vezes, cada projeto precisa de uma solução. E é isso que a gente vai apresentar hoje, essas soluções a nível de módulo da Tigo Energy. Bom, a gente sempre começa falando da solução mais completa, porque as outras a gente vai só tirando. A solução mais completa da Tigo é o TS4AO, que é focado justamente em otimização. Mas, além da otimização, ele também, como eu disse, vem com Rapid Shutdown e vem com monitoramento a nível de módulo. A gente consegue trabalhar com módulos de até 700 watts pico e com módulos de uma corrente de até 15 amperes, corrente de máxima potência. E aqui um diferencial nosso gigantesco, eu vou explicar um pouco mais para frente, daqui a 4 slides, que se chama otimização seletiva. Com a otimização seletiva, a gente consegue resolver alguns problemas de sombreamento sem encarecer muito o projeto. A gente vai já falar disso, eu prometo. E um outro ponto importante. Essa aqui é a imagem do nosso produto. Todos os outros têm tem o mesmo corpo aqui, basicamente só muda essa cor da fitinha, só muda a cor da etiqueta aqui dele. Então, a gente consegue... Qual é o objetivo aqui? A largura desse produto aqui é de 14 centímetros, o comprimento aqui de 12 centímetros, a espessura é de 3 centímetros, menos de 3 centímetros, na verdade. Isso faz com que o produto ele seja facilmente carregado e facilmente instalado nos módulos fotovoltaicos. Ele é instalado na parte de trás do módulo fotovoltaico. Deixa eu passar para o próximo slide. Aqui a gente tem uma imagem real de uma instalação. O módulo fotovoltaico, a gente pode até ver que ele está um pouquinho enferrujado, está um pouquinho velho. E na parte de trás a gente tem um TS4 fixado aqui nele. Aqui, por curiosidade, é o TS4AF, que é só para desligamento. O meu instalador vai fixar esse TS4 no frame do módulo fotovoltaico sem precisar de parafuso, sem precisar de porca, sem precisar de ferramenta, sem precisar de chave inglesa, sem precisar de furadeira.
com a mão dele, ele consegue fixar o TS4 de forma a garantir que esse produto vai ficar aqui durante décadas instalado de forma segura. A instalação é um dos nossos grandes diferenciais. Como eu disse, não precisa de parafuso, não precisa de ferramenta. E um diferencial também importante, não precisa de aterramento. A gente sempre recomenda vocês seguirem as diretrizes de aterramento do fabricante de módulo fotovoltaico. A maioria deles pede para aterrar o frame do módulo, essa parte de alumínio que fica ao redor do módulo, mas não precisa aterrar o TS4. O frame estando aterrado de acordo com as diretrizes do módulo fotovoltaico, está tudo bem para o TS4. Caso o fabricante do módulo não peça aterramento no frame, só não fazer, se não quiser. Fica a decisão de vocês. Beleza? Bom, como eu disse, vocês vão ter, escolhendo a solução Tigo a nível de módulo, vocês vão ter 3 recursos para escolher. Além disso, a gente consegue trabalhar com módulos de até 700 watts, já temos mais de 10 milhões de unidades instaladas, e aqui vem um grande detalhe importantíssimo. A gente é certificado com milhares de inversores. A Tigo Energy fabrica seus próprios inversores e comercializa seus próprios inversores. Não é o nosso foco nesse webinar. Se vocês têm interesse em saber mais sobre os inversores da Tigo Energy, por favor, mandem no chat. Por favor, fazer um webinar sobre inversores da Tigo. Mas antes da Tigo começar a fabricar inversores, isso começou há uns 4 anos atrás, a gente já fabricava os nossos TS4s focados no mercado global. Então, o nosso produto a nível de módulo, vocês vão conseguir trabalhar com inversores da Grovat, da Sungrow, da Solax Power, do outro fabricante, da Ingeteam, da SMA, enfim. A maioria dos fabricantes somos certificados e vocês conseguem, inclusive, verificar quais inversores somos certificados no nosso site. Mas qualquer dúvida específica nesse sentido também é só mandar para a gente. Bom, eu já estou falando pela 3ª vez que a gente foca justamente nesses 3 pilares: otimização, segurança e monitoramento a nível de módulo. Mas algo que eu queria deixar bem claro é que, como o nosso produto é a nível de módulo, significa que a gente consegue trabalhar com qualquer escala de mercado solar. Desde o residencial, quando a gente tem poucos módulos instalados, poucos otimizadores, poucos TS4s, passando pelo comercial, quando a gente tem mais módulos instalados, até grandes usinas. E deixa eu logo deixar uma parte aqui bem clara. Geralmente, o cliente residencial está muito interessado em otimização. O cliente residencial, geralmente, ele não tem muito telhado, quanto ele gostaria de colocar as placas dele. Os otimizadores, a gente vai mostrar já já, vai garantir que cada módulo tenha o seu próprio MPPT. Cada módulo gere o seu máximo. Isso faz com que a gente, quando aquele cliente tem algum obstáculo no telhado dele, uma árvore, uma chaminé, a gente pare de fugir daquela árvore, bota painel ali onde tem área de sombreamento e coloca o otimizador junto. O cliente comercial aqui, ele geralmente está muito interessado em monitoramento e em segurança. E dependendo do comercial também em otimização, principalmente se ele tiver aqueles exaustores grandes em armazéns, em indústrias, isso causa bastante sombreamento. Mas principalmente monitoramento a nível de módulo para facilitar a operação e manutenção dele e segurança para a indústria dele. É um investimento que ele não quer que se transforme num pesadelo no futuro. Falando de usina, o foco principal nas usinas, nos nossos clientes, é realmente monitoramento. A gente tem usinas com 500, 1.000, 10.000. Nossa maior usina, se eu não me engano, nesse momento, tem 550 mil módulos, instalado em Israel. E essas usinas geralmente focam principalmente em monitoramento a nível de módulo. Quando você tem que fazer o monitoramento de um sistema de, vamos colocar aqui, 1.000 módulos, é muito mais fácil você ter um monitoramento detalhado para te ajudar nessa operação de manutenção. Dúvidas até aqui, pessoal? Deixa eu checar o chat, ver se eu não estou perdendo nada. Muita gente entrou depois, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar da Tigo em Portugal.
E caso vocês já tenham achado, tem um local no chat que é insira a sua pergunta. Por favor, mandem perguntas para a gente. Esse aqui é o momento da gente de encher aqui o engenheiro de perguntas para a gente conseguir auxiliar vocês. Ou não, às vezes a gente vai colocar mais dúvida na cabeça de vocês. Brincadeira. Continuando, mandem suas dúvidas. Continuando, como a gente disse, a gente consegue trabalhar em qualquer escala, desde o residencial, até o comercial e até a usina. A gente também, como eu falei, a instalação aqui é super simples. Esse aqui é um print que eu tirei, uma imagem que eu tirei do nosso manual de instalação. 3 passos para instalar um otimizador no módulo. Passo número 1, fixar os clipes do otimizador direto no frame do módulo fotovoltaico. Passo número 2, conectar o módulo no otimizador, ou seja, o positivo e o negativo que saem da junction box, da caixa de junção do módulo, vão nos cabos menores do otimizador. Passo número 3, conectar os otimizadores em série. Super simples. A gente, geralmente, nas feiras, a gente faz até, às vezes, algumas competições, algumas feiras como a Intersolar, a gente faz umas competições com instaladores, quem instala mais rápido. Acho que o nosso recorde atual é um instalador que fez em 6,4 segundos, na média, a instalação. Mas a média geral, quando o instalador está querendo fazer um bom trabalho sem pressa, é de 10 segundos por módulo. É o que vai aumentar no tempo de instalação de vocês. Como eu já ressaltei, não precisa de aterramento, não precisa de parafuso, não precisa de chave inglesa, não precisa de arruela, nada. Apenas da mão de vocês. Beleza. Como eu disse, a gente trabalha com 3 pilares. Vamos falar do primeiro. O primeiro é otimização. Para isso, eu vou passar uma animaçãozinha. Eu acho que vou ter que passar ela 2 vezes, que ela é um pouco rápida. Vocês podem ver que a gente tem aqui uma string, uma série de 6 módulos. E no início dessa animação, que ela é mais rápida do que eu gostaria, no início dessa animação, a gente tem que cada módulo está trabalhando mais ou menos com 550 watts. Deixa eu até voltar. Está trabalhando com 550 watts. Só que vai acontecer o sombreamento em 2 módulos, só os 2 módulos da ponta. Essa string aqui, ela não tem otimizadores. Ela não tem TS4AO. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que numa string, numa série de módulos, quando um módulo é sombreado, todos os outros são afetados. Porque os módulos são limitados pela menor corrente naquela string. Todos eles têm que trabalhar com a mesma corrente, porque eles estão em série, conectados em série. E se eu tenho um módulo sombreado naquele momento, ele vai cair a corrente dele, vamos dizer que ele estivesse trabalhando com 12 amperes. Acontecer um sombreamento de uma árvore, de um poste de eletricidade, de uma chaminé, de uma antena, cai de 12 amperes para 2 amperes assim. O que acontece com os outros 4 módulos que não estão sombreados? Todos eles caem juntos, porque eles estão conectados em série. Então, vocês vão ver que no início dessa animação, todo o sistema estava gerando 3.300 watts. Depois que acontece o sombreamento, todo o sistema cai para 900 watts de geração. Entretanto, existe uma solução. Se nós adicionarmos otimizadores nesse sistema aqui, a gente vai ter que aqueles módulos sombreados, eles vão continuar só entregando o que o módulo sombreado consegue me entregar, 150 watts. O otimizador não vai fazer aquele módulo sombreado gerar mais do que ele poderia. Entretanto, o otimizador vai garantir que aquele módulo sombreado me entregue o máximo que ele consegue sombreado. E, principalmente, vai garantir que outros módulos na série que não estejam sofrendo sombreamento não sejam limitados. Então, aquela string que, quando aconteceu o sombreamento, a gente passou a gerar só 900 watts, a gente começa a gerar 2.500 watts. Isso é um aumento de geração naquele momento de sombreamento de 177%. Então, naquele momento de sombreamento, a gente vai ter um ganho muito grande. Claro que quando a gente leva em consideração o dia inteiro, geralmente o sombreamento não fica o dia inteiro na string. Se ele ficar o dia inteiro na string, por favor, coloque no otimizador. Mas um sombreamento que afeta aquela string durante só 2 horas do dia, durante só 1 hora do dia,
A gente colocando otimizadores naquele projeto, a gente já tem facilmente ganhos de geração acima de 5%, acima de 10% de geração. Isso tudo pode ser comprovado em softwares de geração, caso vocês, integradores, queiram testar. É possível, sim, testar um projeto contigo e sem tigo, vamos colocar assim, com otimizadores e sem otimizadores, no PVSys, no Solergo, no PVSol, no Aurora, diferentes softwares, Helioscope, diferentes softwares de simulação. Vamos ver. Carlos, bom dia. Eu poderia colocar um otimizador só na ponta da série? Legal. A pergunta do Carlos aqui. Se ele poderia, foi assim que eu entendi, Carlos, tu me corrija se eu estiver errado, se ao invés dele colocar o otimizador em todos esses módulos aqui, se ele poderia colocar o otimizador só nesse módulo. Eu acho que é isso. Ele falou só um otimizador. Bom, poder pode. Só que não ia resolver o teu problema, Carlos. Entretanto, se você colocar ao invés de... Aqui é uma string de 6 módulos, poderia até ser mais, uma string de 10 módulos. Ao invés de você colocar otimizador em todos os módulos, existe sim a possibilidade da gente colocar a otimização só nesses 2 módulos aqui. Essa é uma função que a gente chama de otimização seletiva ou otimização parcial, onde eu seleciono onde eu vou otimizar ou onde eu otimizo só parcialmente. Tem 2 pontos importantes aqui, pessoal. O primeiro, a gente tem que cumprir uma regra para eu poder colocar o otimizador só em 2 módulos, de todos os módulos aqui, da string, eu tenho que cumprir uma regra. Essa minha string aqui, eu preciso que ela esteja sozinha no MPPT. Ela não pode estar em paralelo com outra string no mesmo MPPT. Isso acontece porque o otimizador, durante o funcionamento dele, ele vai variar a tensão dessa string. E se eu tiver uma string em paralelo com essa, eu posso causar uma corrente reversa, eu posso causar o desligamento de uma das strings. Então, não é permitido se eu tiver mais de uma string no mesmo MPPT. Hugo, Hugo é meu nome, por sinal, para quem chegou depois. Hugo, eu tenho só uma string nesse MPPT. Posso colocar só 2 otimizadores, que nem o Carlos quer, colocar só 2 otimizadores? Pode. Quando o sombreamento ocorrer só nesses 2 módulos, o projeto de vocês vai estar perfeito. Vai fazer cada módulo gerar o seu máximo. Caso o sombreamento chegue nesse terceiro módulo, aí sim, a gente vai ter aquela queda de sombreamento que vai cair toda a string. Não tem o que fazer. Mas isso aqui, gente, isso aqui é muito legal para a gente resolver alguns problemas, às vezes, de cliente que a gente já instalou. A gente já instalou o cliente e a gente acabou colocando módulos numa área que sofre sombreamento durante o final da tarde, durante o início da manhã, em algumas estações do ano. E se eu cumprir com essa regra de que essa string está sozinha no MPPT, eu posso, com às vezes um otimizador, com 2, com 3 otimizadores, resolver o problema de sombreamento do meu cliente sem subir muito o meu orçamento, vamos colocar assim, sem crescer muito o meu preço. Faz sentido para vocês? Gente, alguma dúvida sobre otimização? Alguma dúvida sobre otimização seletiva? Enquanto vocês mandam no chat, se tem alguma dúvida, só para resumir para a otimização, para a gente passar para o próximo tópico, o objetivo da otimização, e agora falando da otimização, colocar o otimizador realmente em todos os módulos, é de fazer cada módulo gerar o seu máximo. Assim, a gente consegue, como se tivesse um MPPT em cada módulo, a gente vai conseguir combinar módulos de fabricantes diferentes no mesmo projeto, de potências diferentes. A gente vai conseguir conectar na mesma string módulos que estejam na orientação leste, em série com módulos que estejam na orientação oeste, em série com módulos que estejam na orientação norte. A gente vai pintar e bordar. A gente vai fazer acontecer. A gente vai fazer o nosso sistema realmente gerar o máximo que ele consegue. Fazer o meu cliente ter a máxima satisfação com o projeto dele. Bom, vamos seguir. Falando rapidamente
sobre desligamento rápido, sobre rapid shutdown. No nosso entendimento, ainda não é uma normativa obrigatória em Portugal, mas muitos países já estão adotando. É sempre bom estar um passo à frente no mercado. Essa normativa, ela é inspirada, a gente vai falar bem rápida dela, ela é inspirada numa normativa dos Estados Unidos, a NEC 690.12, que desde 2017 exige desligamento rápido nos projetos. E o que é o desligamento rápido? O desligamento rápido a gente vai conseguir resumir com 3 valores: 30, 80 e 30. Basicamente, ele vai pedir que em até 30 segundos, depois que acontece o desligamento da energia depois de 30 segundos, depois que acontece o desligamento da energia de corrente alternada, da energia da concessionária, dentro do arranjo fotovoltaico, a gente não pode ter nenhuma tensão acima de 80 volts. Fora do arranjo fotovoltaico, a gente não pode ter nenhuma tensão acima de 30 volts. Explicando um pouco melhor. Mas deixa eu só falar para o Félix. Félix, assim que a gente acabar de falar de desligamento rápido, a gente vai falar de comunicação e de monitoramento a nível de módulo. Beleza? Falando um pouco melhor, bem rápido, como eu falei, aqui o foco é realmente trazer informação, mas focar no que mais interessa para vocês. Como eu disse, em até 30 segundos depois que o lado de corrente alternada cai, dentro do arranjo fotovoltaico, a normativa considera qualquer espaço em até 35 centímetros dentro do arranjo, de onde estão os módulos fotovoltaicos, o local dentro do arranjo, não pode ter nenhuma tensão acima de 80 volts. E fora do arranjo, que é fora dessa região, nenhuma tensão acima de 30 volts. O que acontece atualmente com o nosso sistema tradicional, que tem módulos fotovoltaicos instalados em um inversor string? Quando o lado de corrente alternada se desliga, o inversor tem uma proteção chamada anti-ilhamento e o inversor se desliga. Entretanto, a gente ainda vai ter o sol batendo nos módulos fotovoltaicos e os módulos vão ficar em tensão de circuito aberto, VOC, tensão de circuito aberto, Open Circuit Voltage. Cada módulo ali com uma tensão de circuito aberto de 45 a 50 volts atualmente, vários módulos conectados em série, é fácil a gente ter uma tensão naquela string de 500 volts, 600 volts. O que faz aquele sistema não ser mais tão seguro quanto ele parece. Por isso, é uma norma muito difundida pelo mundo. Aqui a gente tem um mapa de onde ela já é obrigatória, pelo menos em alguns tipos de projetos. Ainda não temos aqui em Portugal, mas é sempre bom a gente estar um passo à frente do mercado. Beleza? Dúvidas sobre desligamento rápido, por favor, mandem no chat. Vamos falar de monitoramento, nosso terceiro pilar. A gente já falou de otimização, o que faz o módulo gerar o seu máximo individualmente. A gente já falou de segurança bem rapidamente. Todas as soluções da Tigo estão de acordo com essa normativa que eu apresentei. Então, quando o lado de corrente alternada se desligar, ele vai garantir que cada módulo esteja numa tensão de segurança. E, finalmente, vamos falar de monitoramento a nível de módulo. A plataforma de monitoramento a nível de módulo da Tigo, ela permite uma experiência diferenciada para o meu cliente. A gente vai ter visibilidade do desempenho de cada módulo individualmente. Atualmente, geralmente nos monitoramentos, a maioria deles, a gente entende quanto que o sistema inteiro está gerando. E essa informação é muito importante. Só que a gente não entende, às vezes, individualmente onde está o nosso problema. Inclusive, às vezes, a gente tem projetos em que um módulo para de funcionar e a gente nem nota, porque é um módulo dentro de 300, e aí a gente não nota que aquilo aconteceu. Aqui não, aqui a gente vai ter dados a nível de módulo. Então, a gente vai conseguir acessar esses dados. E na plataforma da Tigo, a gente já tem hoje mais de 1 gigawatt-hora gerada, monitorada todos os dias, mais de 900 terabytes de dados de desempenhos fotovoltaicos já adquiridos, mais de 2 terawatt-hora de energia gerada a mais dentro da nossa plataforma. Essa energia recuperada
a gente chama que é uma energia gerada mais pelo fato de você escolher utilizar a otimização. E é uma arquitetura aberta, ou seja, é possível a gente conectar outros dispositivos na nossa plataforma. Vou mostrar já já. Mas a gente vai conseguir, além de ter um monitoramento na plataforma dos módulos fotovoltaicos, a gente vai conseguir enxergar o monitoramento de outros dispositivos que não são da Tigo, medidores, piranômetros, termômetros, a gente consegue vincular com a plataforma. Aqui a gente mostra, eu esqueci de comentar, aqui todas as imagens são imagens reais do monitoramento. Aqui a gente está vendo o monitoramento de um comercial, onde vocês podem ver, se vocês verem na imagem de fundo, vários módulos pretos, escuros, gerando energia. E um pouco mais aqui em cima de cada módulo a gente tem um retângulo verde. Cada retângulo verde desse aqui é um módulo fotovoltaico que está sendo monitorado. Isso aqui foi um print tirado de um computador. Mas aqui, deixa eu passar para o próximo slide, a gente tem uma imagem real de uma usina de mais de 1.500 módulos sendo monitoradas na palma da mão, num celular. O meu cliente que está nessa usina aqui, ele consegue identificar, mesmo sem analisar dados numéricos ainda, onde estão os módulos que estão gerando menos energia. Se vocês prestarem atenção, todos os módulos estão verdes. Entretanto, na plataforma da Tigo, quanto mais energia aquele módulo me entregou naquele dia, ou quanto mais potência ele está me entregando naquele momento, mais claro, mais brilhante é aquele verde. Quanto menos energia, mais escuro é aquele verde. Então, o meu gerente da usina aqui, ele sabe exatamente onde são as áreas que ele precisa de atenção. Ele pode mandar uma equipe lá, mas antes mesmo de mandar a equipe, ele vai fazer a análise do monitoramento, que é o que a gente vai mostrar já já. Bom, aqui uma imagem do nosso monitoramento. A primeira imagem que vocês veem, que é um monitoramento muito parecido até com o monitoramento de inversores, a gente mostra também a geração total do projeto. E vocês, além disso, vão conseguir ter visualização do módulo, fluxo de energia, entender para onde a energia está indo, se é do módulo para o inversor, se é do inversor para a bateria, se é da bateria para casa. Tudo isso, se a gente conectar medidores e explicar para a plataforma da Tigo quais são esses medidores, se é do inversor para a concessionária, da concessionária para casa, tudo isso a gente vai conseguir botar no fluxo de energia aqui. Algumas métricas importantes e energia recuperada, eu já comentei antes. Na plataforma da Tigo, se vocês forem ver, essa aqui é a geração do dia de hoje, esse círculo aqui azul. E tem uma parte verde. Essa parte verde é o quanto de energia, no dia de hoje, esse sistema gerou a mais, simplesmente pelo fato dele estar utilizando otimizadores. A gente trabalha com total transparência com o nosso cliente. Além disso, a gente vai ter um sistema de alarmes também. Então, alarmes que vão indicar que aconteceu um problema ou uma parte da usina precisa de atenção imediatamente. E aqui vem um diferencial para mim gigantesco da Tigo. Porque ao invés da gente dar um alarme e falar, olha, tem algum problema no seu sistema, o alarme vai indicar justamente e onde está esse problema. O problema, ao invés de você ter que mandar sua equipe de manutenção para revisar uma usina e falar, olha, tem algum problema naquela usina, vamos lá fazer a nossa manutenção e procurar o problema. Não. Quando você mandar a sua equipe, você vai mandar a sua equipe para lá e vai falar, olha, nós temos que revisar o módulo 3 da string B do inversor 4. Nós temos que revisar o módulo 7 da string C do inversor 1. Nós temos que revisar as strings A, B e C do inversor 3. Ao invés de eu passar o dia inteiro naquela usina fazendo testes e fazendo análises em todas as strings, eu sei com maior precisão onde está o meu problema. Bom, os alertas são enviados tanto dentro da plataforma quanto por SMS para o telemóvel, quanto também por correio eletrônico, por e-mail. A descrição legível
por humanos de qual falha foi encontrada, etapas de solução, a gente já sugere algumas etapas de solução e também, caso seja preciso, dentro da plataforma é possível já acessar a nossa equipe de suporte. Temos uma equipe de suporte que trabalha em português, podendo atender vocês para ajudar no projeto de vocês que tem acontecido. Vamos lá. Tudo isso, para eu ter toda essa tecnologia de conseguir enxergar cada módulo ali onde está, para isso vem uma tecnologia da Tigo de códigos de barra ou de QR Code, e entra na parte do comissionamento do sistema. O comissionamento do sistema é super simples. A gente, para quem chegou até depois, a gente tem até um curso disso vocês devem estar vendo na direita de vocês em cima, eu não sei se eu estou apontando para a direção certa, talvez seja para cá, Tigo Academy, que é a nossa academia de cursos da Tigo, que traz justamente conhecimento para vocês. Para fazer o comissionamento do sistema, cada TS4 é único. E durante o comissionamento do sistema, a gente ensina na plataforma qual TS4 está instalado em cada módulo. Isso é uma atividade super simples, fácil e rápida. A gente consegue justamente cadastrar. E esse cadastramento é super importante. Por quê? Porque já aconteceu algumas vezes e pode vir a acontecer de novo, de a minha plataforma indicar que tem um problema específico. Não, deixa eu voltar aqui no outro sistema. A minha plataforma indicar que tem um problema específico bem aqui nesse módulo, ó, da ponta, nesse módulo aqui. E a equipe de manutenção vai lá tentar achar o problema, não acha. Por quê? Porque o código de barra está errado. O código de barra, na verdade, era desse módulo aqui. Então, o problema real está nesse módulo aqui, mas a minha plataforma vai dizer que está nesse módulo. Por isso é importante a gente ter um padrão de organização para cadastrar os otimizadores. É uma tarefa super simples, mas é importante desde já vocês instaladores estarem cientes que cada otimizador é único, cada TS4 é único. E a gente cadastra direitinho. Quando eu tenho a solução de monitoramento, né? Como a gente falou no início, a gente tem soluções TS4 que são só de Rapid Shutdown. Então a gente nem precisa se preocupar com isso. A gente consegue fazer tudo pela aplicação da Tigo EI, é o nome da nossa aplicação Tigo EI. Vocês podem, inclusive, baixar, tem até um sistema demo lá. Layout de fácil edição e comissionamento super rápido. Pessoal, dúvidas sobre monitoramento? Dúvidas sobre a configuração do monitoramento, talvez? Por favor, mandem no chat. Bom, para terminar o webinar, eu queria apresentar só 2 estudos de caso bem rápido para vocês. A gente teve um estudo de caso muito interessante numa usina de solo no Japão. Um sistema de quase 60 kW-pico, módulos da Shint, da Astro Energy, inversores da Onro. E o que o cliente fez aqui? Ele instalou esse sistema sem TS4s e ele queria saber se os otimizadores iam fazer sentido para ele. Então, cada sistema aqui trabalha com várias mesas. E a gente vai focar nessas 3 mesas aqui, ó, de baixo. A 6, a 7 e a 8. Todas essas mesas têm a mesma quantidade de módulos, 20 módulos. E o que o meu cliente fez? Ele estava anotando uma geração inferior na 6 e na 8, em comparação com a 7, e ele resolveu instalar a otimização só na mesa 8. Então, a gente vai comparar as 3 mesas, 6, 7 e 8, mas só a 8 vai ganhar a otimização. Aqui, dados de 2019, a gente vai sempre pegar os primeiros 4 meses do ano, para ser justo. Nos primeiros 4 meses do ano de 2019, a gente teve essa geração aqui, 6, 7, 8. A gente viu que a mesa 7 realmente gerou mais que a 6 e a 8. Não foi o ano de instalação do projeto, então ele não necessariamente estava gerando desde janeiro, por exemplo, ou desde fevereiro. Mas aqui em 2020 a gente já teve todos os meses aqui de geração, 6, 7, 8. A mesa 7 ganhando de novo. A 8 um pouquinho melhor que a mesa 6. A instalação dos TS4s AO, que são os nossos otimizadores que vêm com monitoramento, que vêm com otimização, foi feita justamente no segundo semestre de 2020.
Então, quando a gente entrou em 2021, já estava lá o otimizador desde o dia 1º de janeiro. 6, 7, 8. Aqui a gente basicamente teve um ganho de geração, levando em consideração os 4 meses, de 7%. A gente fez a mesa 8, inclusive, gerar mais do que a mesa 7. E a mesa 8 e a mesa 6 provavelmente estão gerando menos que a mesa 7, provavelmente por algum problema de sombreamento. Deixa eu até voltar na imagem anterior aqui. Vocês podem ver que tem alguma vegetação ao redor aqui dessa usina. E aqui uma imagem real do nosso monitoramento, um print feito aqui do lado esquerdo. Aqui a gente tem os 20 módulos da mesa 8. E no meio de cada módulo, esse número aqui, 181 ou 60, é a potência que cada módulo está gerando. O sombreamento vem do lado direito, então vocês vão ver que esses módulos aqui dessa área, os módulos 4, A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5 e D5, estão gerando menos potência que os outros. Mas o otimizador garante que cada módulo está gerando seu máximo. Então, módulos que não estão na área sombreada estão gerando seu máximo. Próximo exemplo, e esse exemplo é muito focado em monitoramento, Félix. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma usina de quase 2 megawatts pico na Itália, que foi instalada em 2011, há 13 anos atrás. Em 2011, para a gente alcançar 2 megawatts pico, foi necessário instalar mais de 8.000 módulos. Hoje em dia, a gente não precisa de tanto módulo assim para alcançar 2 megawatts pico. Bom, 2 megawatts pico, 8.600 módulos, beleza. Um ponto importante, em 2011, essa usina que é um carport, aqui é a usina, foto da usina, perto de uma pista de corrida, de velocidade. Essa usina não utilizou o TS4. Entretanto, eu acho que 6 anos depois, deixa eu passar para o próximo slide. Isso, 6 anos depois instalaram a solução da Tigo. 6 anos depois instalaram a solução com TS4AO, onde a gente tem otimização e monitoramento, e desligamento rápido. O que foi notado na primeira semana de monitoramento dessa usina? Eles tinham 10 strings desconectadas e não sabiam. Eles tinham mais de 200 módulos danificados e não sabiam. E 2 inversores estavam apresentando anomalias e eles não sabiam. Hugo, desde quando esses problemas ocorreram? Não sei. Porque o sistema foi instalado em 2011, mas o nosso monitoramento a nível de módulo foi só instalado em 2017. Então, não tem como eu saber se esses foram problemas que aconteceram em 2016 ou se estão desde 2012 no projeto, fazendo um projeto de gerar menos energia. Bom, a solução foi instalada, os problemas foram corrigidos e a gente consegue comparar a geração de antes e depois. A gente vai comparar a primeira metade de 2017, o half one, ou seja, o primeiro semestre de 2017, com o primeiro semestre de 2016. E o aumento de geração foi mais do que 14%. A maioria aqui se deve a problemas solucionados que só são detectados com monitoramento a nível de módulo. Problemas solucionados que só são detectados porque a gente tem uma visibilidade a nível de módulo. Problemas que acontecem a nível de módulo é muito difícil, vocês devem saber. O monitoramento, a monitorização do inversor detect. A monitorização do inversor, ele vai te passar a informação que ele recebe a informação do projeto como um todo, da string como um todo. É muito mais difícil. Esses 2 estudos de caso nós temos para download, então se você clicar aqui em cima do lado direito, deixa eu ver se eu estou apontando para a direção certa. Se você clicar em download, você vai para a nossa página de download, em que você vai conseguir baixar esses estudos de caso. Não, estou apontando para o lado errado, acabei de detectar. É para cá, ó. Direito em cima é para cá. Só clicar em download você consegue baixar. Baixar os nossos estudos de caso. Bom, todos esses nossos produtos
como eu falei, eles são realmente focados... A nossa solução que tem monitoramento, para ela funcionar, a gente precisa que sejam instalados juntos os TAPs e o CCA. E é com o TAP e o CCA que tanto a comunicação, a monitorização vai funcionar, como também o desligamento rápido. Então, a gente vai ter aqui um projeto residencial, exemplo, a gente vai ter o CCA, que é como se fosse um roteador, nosso data logger, que é instalado próximo do inversor. Esse CCA, a gente vai fazer um cabo RS485, um cabo de rede tradicional, até os TAPs, que vão estar lá próximo dos módulos fotovoltaicos. E os TAPs vão se comunicar com os TS4s via Zigbee. Essa comunicação entre o TS4 e o TAP, ela não tem cabeamento. É uma comunicação Zigbee, uma comunicação que a gente faz uma rede mesh para se comunicar. E entre o TAP e o CCA, sim, existe um cabo de rede. Toda essa comunicação, toda essa instalação é importante tanto para a monitorização, ou seja, fazer os dados de monitorização dos TS4 chegarem até a nossa plataforma de monitoramento, assim como também para o Rapid Shutdown. Como é que funciona o Rapid Shutdown? Que até a pergunta do Pedro. O Pedro acabou de mandar a pergunta justamente sobre isso. Para o Rapid Shutdown funcionar, a gente vai ter esse CCA aqui instalado na minha instalação, conectado do lado de corrente alternada, e ele vai ficar mandando um sinal de Keep Alive para o TAP a cada 2 segundos. E a cada 2 segundos também o TAP recebendo esse sinal de Keep Alive, o sinal de Keep Alive sai do CCA para o TAP e depois sai do TAP para os TS4. Então os TS4 entendem que está tudo bem, está tudo ocorrendo bem. Até que o CCA é desligado, porque a alimentação dele é cortada, porque caiu a energia no meu bairro, por algum motivo. Esse sinal Keep Alive sendo cortado, esse sinal para os TS4 também vai ser cortado e eles vão esperar o sinal por 5 vezes seguida, ou seja, 10 segundos. Se por 5 vezes seguidas eles não receberem o sinal Keep Alive, eles se desligam e entram em Rapid Shutdown. Como vocês devem já estar se perguntando, é muito fácil pensar no cabeamento do CCA para o TAP, muito fácil, muito simples, um cabeamento de rede. A gente sugere o cabo RS485, por sinal. Entretanto, do TAP para o TS4 existe um pouco mais de complexidade. Cada TAP consegue trabalhar com até 300 TS4. Com até 300 TS4. Entretanto, como é um sinal que vai pelo ar, um sinal wireless, existe sim uma alimentação tanto de distância quanto de obstáculos. Falando da limitação de obstáculos, que é a principal aqui. Se eu tenho um TS4 instalado bem aqui nesse módulo, por exemplo, e a gente sugere instalar o TAP, desculpa. Se eu tenho um TAP instalado bem aqui nesse módulo, e ele está se comunicando com todos esses TS4s ao redor aqui, desse telhado, perfeito. Só que se eu tenho módulos do outro lado aqui, deixa eu pegar minha caneta. Se eu tenho módulos conectados aqui do outro lado do telhado, esse TAP aqui, tá bem aqui, não vai conseguir se comunicar com eles. Por quê? Porque eu tenho um obstáculo do telhado. Então eu vou ter que instalar um segundo TAP do outro lado do telhado. Isso não é um grande problema. Cada CCA, ele consegue trabalhar com até 7 TAPs. Então eu consigo instalar TAPs em série para se conectar ao CCA. Essa é a limitação de obstáculo. A limitação de distância. O TAP, a gente pede para ele ser instalado numa região central ali do sistema, para ele poder conversar com o máximo de módulos possíveis. Os módulos eu tenho que ter módulos próximos dele num raio de até 10 metros. Deixa eu até escrever com a minha maravilhosa caligrafia aqui. Peço perdão. Mas módulos de até 10 metros de raio com relação ao TAP. Mas o TAP vai conseguir conversar com módulos de até 35 metros de distância dele. Por quê? Porque a gente vai conseguir criar no nosso telhado uma rede mesh.
Uma rede mesh é uma rede onde um dispositivo replica a informação do outro durante a comunicação. Ou seja, esse TS4 que está bem aqui, deixa eu riscar ele bem aqui. Se o TAP está muito longe dele, eu posso mandar a informação dele para outro TS4 bem aqui, está mais próximo. E se o TAP ainda está longe dele, eu posso mandar para outro TS4 que está bem aqui. E aí, digamos que esse seja o TS4 mais próximo do TAP. E a informação chega lá. Por isso que a gente consegue trabalhar com TS4s até 35 metros de distância. Hugo, estou na dúvida do meu projeto. Não sei quantos TAPs eu preciso, não entendi muito bem. Melhor forma da gente resolver isso, para ser sincero, meu e-mail está bem aqui na direita, do lado embaixo. Clica nele, me manda e-mail ou entre em contato com a Tigo. A gente tem, se vocês digitarem no Google Tigo Energy, contato, vocês têm contato por WhatsApp, por e-mail, por telefone. E aí manda o projeto para a gente. Minha casa, a casa do meu cliente dessa forma, desse telhado, a gente vai ajudar vocês da melhor forma possível. Beleza? Pergunta importantíssima do Félix. E essa pergunta é realmente muito importante. Hugo, o TAP e o CCA são obrigatórios ou são opcionais? Essa pergunta é muito importante. E a resposta, Félix, é opcionais. Entretanto, alguns pontos importantes. Se eu instalar o TAP, o TS4O, e é o único que vai fazer sentido eu não querer instalar o TAP ou o CCA. Se eu instalar o TS4O sem TAP e sem CCA, eu não vou ter monitoramento, não vou ter a monitorização do sistema e não vou ter a parte de Rapid Shutdown. Mas eu vou ter otimização. Se o meu foco é resolver otimização, eu instalando o TS4O sem TAP, sem CCA, eu vou ter otimização. Só não vou ter monitorização e não vou ter Rapid Shutdown. Além disso, Félix, um outro ponto importante, caso eu não instale o TAP e o CCA. A garantia do meu TS4, ela sem TAP e sem CCA, ela vai ser de 5 anos. A garantia do meu produto vai ser de 5 anos. E quando o foco do meu cliente é resolver problemas, pequenos problemas de sombreamento, principalmente no residencial, ele quer comprar poucos TS4s, tá ótimo, perfeito. Resolve poucos problemas e a garantia de 5 anos está boa. Mas se eu instalar o meu TS4, configurar o monitoramento dele no TAP e no CCA, a garantia dele vai para 25 anos. A garantia do TAP e do CCA é de 5 anos e outros produtos que eu peço perdão, eu tô falando até demais, era para ser um pouco mais rápido, a gente está terminando, eu juro. A garantia de outros produtos que eu vou já explicar, eu vou já falar rapidinho. Eu vou ter que falar rapidinho, eu juro, vai ser bem rápido. Essa solução do TAP e do CCA que eu falei para vocês aqui, ela funciona para 2 dispositivos nossos. Atenção, TAP e CCA vai funcionar para o TS4O e para o TS4AS. Para o TS4AF e para o 2F, a gente não utiliza TAP e CCA. A gente vai utilizar transmissor RSS. É mais fácil ainda. Porque como esses dispositivos não têm monitorização, eu não preciso receber dados deles, eu não preciso do TAP e do CCA. Eu vou fazer uma instalação de um transmissor RSS. A filosofia do funcionamento é a mesma. O transmissor vai enviar um sinal Keep Alive, ele vai estar instalado nas strings, nos cabos de string, lá perto do inversor, geralmente, vai enviar um sinal Keep Alive e os TS4s, quando pararem de receber esse sinal, vão se desligar. Mostrando aqui uma imagem melhor do transmissor. Ele trabalha com uma tecnologia PLC, onde a gente passa, vou pegar minha caneta de novo, a gente passa os cabos das strings aqui por dentro do meu núcleo, e aí ele envia esse sinal Keep Alive pelos cabos das strings que chegam até os TS4. Quando esse transmissor
perde a alimentação dele, esse sinal é cortado e o sistema entra em desligamento rápido. Como a gente estava falando da garantia dos produtos, do TS4 é de 25 anos, do CCA é de 5 anos, do transmissor RSS é de 10 anos e de uma ferramenta que a gente tem para testar se o sinal está chegando, aqui é uma ferramenta realmente opcional, é de 1 ano. Aqui é uma ferramenta que detecta se o sinal está realmente chegando nos TS4 AF. Vamos lá. Para finalizar, gente, últimas dúvidas, por favor, mandem no chat. Por que escolher Tigo? A Tigo é uma fabricante MLPE que trabalha com a maioria dos inversores do mercado. Vale muito a pena escolher essa solução porque a gente deixa vocês à vontade para escolher um inversor que vocês planejam trabalhar, seja da Shint, seja da Canadian, seja da Solis, seja da Growat, o inversor da preferência de vocês. Somos compatíveis com já trabalhamos com centenas de diferentes modelos das principais marcas de inversores. E um ponto importantíssimo para vocês, a gente tem um centro de ajuda Tigo. Clicando aqui em cima, inclusive na direita, na parte superior, quem clicar em Help Center é o nosso centro de ajuda Tigo, onde vocês vão encontrar artigos, guias, dá para procurar por tópicos-chave, dá para acessar os cursos, tudo lá. Vocês conseguem acessar a nossa comunidade, mandar perguntas na comunidade. Vocês conseguem acessar os nossos cursos na Tigo Academy, na Academia da Tigo, aqui também para fazer nossos cursos. Vamos ver se temos mais alguma pergunta para finalizar. Eu gostaria, enquanto eu leio aqui, vejo se tem alguma pergunta. Queria agradecer a presença de todos. Eu estou muito surpreso do sucesso que foi esse nosso primeiro webinar focado para Portugal. É um grande prazer estar aqui em Portugal. Caso vocês tenham notado, eu sou brasileiro, mas já moro em Portugal aqui há mais de um ano. Moro na cidade do Porto. Hoje, inclusive, estou indo para Lisboa a trabalhar lá. E a gente está muito empolgado com o mercado português. Vamos para as perguntas finais. Pergunta do André. Hugo, posso colocar o amarelo onde eu quiser e depois colocar o vermelho? Excelente pergunta. A gente conversou justamente sobre a gente ter a possibilidade de colocar o amarelo, que é o TS4AO, que é quem faz a otimização, só em alguns módulos. E você cumprindo com essa regra de dessa string ter apenas dela ter um MPPT só para ela, dela não estar em paralelo com outro MPPT desculpa. Essa string não estando em paralelo com outra string no mesmo MPPT, você pode colocar o amarelo só onde está acontecendo o sombreamento, por exemplo, e sim, você pode colocar o vermelho, que é o TS4AS, nos outros. Você pode combinar o amarelo com o vermelho na mesma string, desde que cumpra aquela regra de ter apenas uma string naquele MPPT. Dessa forma, qual é o objetivo do André aqui? O objetivo é ter otimização, onde tem sombreamento, mas, além disso, também ter o desligamento rápido e ter monitoramento em todos os modos da string. Beleza, André? Pergunta do Félix. Os vossos otimizadores podem ser utilizados nos inversores SolarEdge? Não. Outra excelente pergunta. Somos compatíveis com a maioria dos fabricantes. E um dos requisitos para a gente ser compatível com algum inversor é que ele tenha MPPT no inversor, que a maioria tem. Entretanto, o inversor da SolarEdge não tem MPPT, então a gente não é compatível com o inversor da SolarEdge, mas a gente é compatível com vários outros inversores. Pode mandar para a gente um inversor que vocês estejam trabalhando. Beleza? Acho que essa foi a última pergunta. Se não temos mais nenhuma pergunta, qualquer dúvida também futura, manda e-mail para a gente, entre em contato com a gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Eldo. O pessoal da Solar Shop está em peso. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, João. Obrigado, Maria. Obrigado, Hugo. Obrigado, Charlene. Obrigado a todos que estão presentes. Liliana, Paulo,
João Duarte, João Ferreira, Pedro Melo, Pedro Seródio. Obrigado, Tomás. Muito obrigado pela participação de todos. Me desculpem se eu errei o nome de alguém, se eu esqueci. Aparentemente, vamos ter só mais uma questão. Acho que o Pedro pediu só para responder só mais uma questão. Enquanto isso, deixa eu só checar se eu agradeci a todo mundo. Obrigado, Gabriela. Obrigado. O pessoal de Lisboa está presente aqui. Hoje estarei trabalhando daí de Lisboa. Sim, Pedro, pode mandar sua pergunta ainda, que ainda temos tempo. Ainda temos tempo. E claro, né, gente, só para, enquanto eu espero a pergunta aqui do Pedro, qualquer dúvida futura, como eu falei, por favor, entre em contato com a gente. A gente tem um time treinado de especialistas pronto para resolver o problema de vocês. Pergunta do Pedro. Inclusive, né, falando dos especialistas, é muito fácil resolver qualquer tipo de problema entrando em contato direto com o fabricante. Qualquer dúvida que vocês tenham no projeto de vocês, a gente está muito acostumado a revisar projetos, inclusive. O projeto está pronto, o cliente manda para a gente, eu só quero saber se está tudo certo. A gente revisa para saber se está tudo certo. Pedro perguntou, há problema em ter optimização quando o inversor faz limitação de MPPT? Limitação. O que é uma limitação de MPPT, Pedro? Enquanto ele me corrige o que é uma limitação de MPPT, deixa eu começar a responder, pelo menos. O nosso otimizador, ele é testado com os MPPTs dos inversores. Às vezes, algum inversor faz uma... E aí, eu não sei se é limitação de corrente. Deixa eu esperar o Pedro comentar para eu poder ter certeza do que eu estou falando. Mas, já respondendo, como eu disse, a gente é testado com os MPPTs dos inversores. E acreditem, às vezes fabricantes utilizam diferentes tecnologias de MPPT. Então, a gente testa diferentes tecnologias de MPPT com o nosso otimizador. E a gente é compatível, como eu disse, com a grande maioria. Se vocês forem no nosso site, ou simplesmente jogam no Google, inversores compatíveis Tigo Energy. A lista é quilométrica. Vamos esperar. Bom, o Pedro vai mandar por e-mail, ele acha que é mais simples. Manda por e-mail, Pedro, por favor. Mas deixa eu comentar sobre limitação de corrente, pelo menos. Alguns inversores no MPPT, eles têm uma limitação de corrente. Por exemplo, não sei se é esse o caso que o Pedro está perguntando, 10 amperes. E aí, quando a gente conecta módulos de 12 amperes, 15 amperes, o MPPT vai limitar aquele módulo até 10 amperes. Caso instale otimizadores, a gente não vai ter problema com esse MPPT. A gente também vai ser limitado a 10 amperes. O MPPT do inversor vai ser o chefe. Ele que vai comandar essa limitação, caso seja limitação de corrente. Ele que vai comandar essa limitação de corrente. A gente vai fazer cada módulo gerar o seu máximo até 10 amperes, pelo menos. A gente não vai conseguir ultrapassar os 10 amperes se essa for uma limitação de corrente do inversor. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Pedro, me manda e-mail. Qualquer pessoa que também tenha qualquer dúvida, manda e-mail para a gente, entre em contato com a gente. Foi um prazer imensurável passar essa 1 hora com vocês. Eu jurava que ia ser 30 minutos. Bom trabalho para todo mundo nessa quarta-feira. Boa quarta-feira, boa semana. Vamos para cima, pessoal. E até a próxima, viu? Teremos mais webinars em Portugal. Abraço.